Após um misterioso sumiço em 1984, descobriu-se 24 anos depois que a jovem estava, na verdade, trancafiada a 6 metros abaixo de sua casa. Estava nas mãos de Joseph Fritzl, seu pai, com quem ela teve 7 filhos. A história de Elizabeth Fritzl traz à tona os piores pesadelos de qualquer criança. É uma prova de que os monstros que tememos tanto na infância não estão debaixo da cama, mas bem perto, muitas vezes dentro da própria casa ou na casa ao lado. Já deixo claro que todas as informações que eu trago vêm de pesquisas publicadas nas mídias e também divulgadas pelas autoridades envolvidas. Bem-vindo ao canal Sobrenatural Relatos do Além. Eu sou May Horta. O filme de sucesso de 2021 da rede Lifetime, Girl in the Basement, tradução Garota no Porão, lançou luz sobre um dos casos de crimes reais mais perturbadores do mundo. O filme, estrelado por Stephanie Scott e Judy Nelson, retratou a história horripilante de um pai que, sem o conhecimento do resto da família, sequestrou a sua filha e a manteve em cativeiro como escrava sexual em um quarto no porão da casa da família. A história não termina aí. No entanto, o filme o retrata sendo pai de seus netos e forçando essas crianças a serem criadas no ambiente cativo da mãe. Embora o filme da Lifetime ficcionalize certos aspectos da história, a premissa básica é muito real. Ele conta a história de um dos casos de crimes reais mais horríveis e sórdidos já descobertos, e eu trago na íntegra para você agora. A história acontece na cidade de Amstetten, uma pequena cidade da Áustria. Joseph Fritzl tinha 21 anos e estava se formando como engenheiro eletricista quando se casou com Rosemary, que tinha na época 17 anos. Juntos, o casal aí teve 6 filhos e, procurando, algumas fontes disseram que foram 7, mas eu não encontrei nada sobre esse 7º filho do casal. A mais velha dos filhos era Elizabeth, que nasceu em abril de 1966, 10 anos depois que os seus pais se casaram. Ela não tinha como saber, mas o Joseph já tinha desde aquela época uma conduta bastante inapropriada. Ele foi preso por 18 meses, quando Elizabeth tinha apenas 1 ano de idade, e ele foi preso por estupro. Ele molestou uma enfermeira. Ele a manteve refém com uma faca enquanto abusava dela. Também não encontrei nada nas pesquisas que relate se os irmãos e irmãs da Elizabeth também sofreram abuso pelo pai. Mas a pequena Elizabeth foi a escolhida para sofrer nas mãos dele. E é possível até que, sem que a sua mãe soubesse, isso tenha começado a acontecer em 1977, quando ela ainda tinha 11 anos de idade. Durante o começo da adolescência, a Elizabeth era uma menina muito retraída, ela não gostava de falar sobre meninos, não se abria para as amigas, ela era muito tímida e fechada. A sua personalidade pode ter sido moldada aí pelos abusos de Joseph, mas também ela nunca chegou a contar nada para ninguém do que estava sofrendo. Em 1980, aos 15 anos, ela se matriculou em um curso para ser garçonete. Elizabeth buscava uma vida mais independente para sair das garras daquele pai monstruoso. Até que em 1983, então com 18 anos, ela decide dar um basta naquele pesadelo e ela foge com um amigo para Viena, capital da Áustria, que ficava a apenas 130 quilômetros da casa dela. Rosemary e Joseph deram parte na polícia sobre o desaparecimento da filha e 3 semanas após o seu sumiço, ela foi encontrada e trazida de volta para casa e pela polícia. Voltou para Amstetten, retornava para o seu enorme pesadelo. E esse retorno foi o início de todo o seu sofrimento, um inferno que com certeza ela esperava que terminasse todo santo dia, mas que só teve fim quase 25 anos depois. Em 28 de agosto de 1984, Elizabeth, com 18 anos, foi auxiliar o seu pai. Joseph pede uma ajuda a ela para levar uma porta para o porão da casa que ele estava reformando. O pai pediu que a filha segurasse a porta enquanto ele encaixava as dobradiças. E quando viu que a porta estava completamente encaixada, a Elizabeth se virou e estava subindo a escada para voltar para o andar de cima. E ele, ao invés de deixar a Elizabeth subir, o que ele fez? Ele colocou um pano com éter tampando a sua boca e o seu nariz e fez com que ela desmaiasse.
Sobre este porão é curioso descrevê-lo, pois era um porão que ficava embaixo de um outro porão. O primeiro era conhecido da família, mas esse segundo era no subsolo e só o Joseph sabia da existência dele. Então era nesse porão que ele estava trabalhando, reformando este porão. Esse segundo porão era um pouco mais para frente, tinha um corredor que levava ao segundo porão, descia as escadas e acessava no subsolo, então ele fazia parte da casa antiga. E então, quando eles construíram a casa nova, ele manteve este primeiro porão da casa antiga que todo mundo conhecia. E ninguém sabia que existia lá no fundo a passagem para um segundo porão, escondido. E o Joseph ainda fez umas entradas com 5 portas. Já que ele era engenheiro, então ele mesmo desenvolveu todas as portas. Toda essa coisa lá que ele desenvolveu para poder entrar no cativeiro. E só ele sabia como entrar. Para vocês terem uma ideia, esse primeiro porão escondido aí, né, esse porão que ficava no segundo subsolo, ele tinha cerca de 60 metros quadrados, tinha uma cozinha pequenininha, um banheiro, tinha TV, tinha também um espaço para dormir. O acesso para esse lugar era feito por uma única porta de aço localizada atrás de estantes, que só podia ser aberto com uma senha eletrônica que só o Joseph conhecia. Tá? Então, entrava no porão, aí tinha essa porta de aço que ficava atrás de estantes, e ninguém sabia. E ele foi trabalhando aí na reforma desse porão anos antes de sequestrar a própria filha. Ele já estava planejando usar esse local há muito tempo. Talvez nem tivesse sido para a própria filha, talvez ele já estivesse fazendo isso com a intenção de aprisionar ali uma outra vítima. Não podemos esquecer que ele já havia sido preso justamente por abuso, né, de uma outra pessoa. Bom, voltando ao dia que aconteceu os fatos, quando acordou, Elizabeth estava transporta que ela mesma ajudou seu pai a parafusar. Os pais então chamaram a polícia e disseram que a filha havia sumido de novo. Lembra que ela já havia fugido uma vez com um amigo? A polícia investigou o sumiço por semana e aos pais aflitos então só restava esperar aí algum sinal de vida. Mal sabiam eles que a Elizabeth estava muito próxima, trancafiada pelo próprio pai, a 6 metros abaixo da casa. E ali ela permaneceria por 24 anos. Todas as manhãs, o Joseph visitava a Elizabeth no porão e, ocasionalmente, ele passava a noite por lá e ele justificava para a esposa e para os filhos lá que ele estava trabalhando, porque ele fazia, ele produzia máquinas para venda. Então, às vezes, ele ficava ali, não era incomodado por ninguém. Por quê? Ele proibiu aos filhos e à esposa que descessem no porão, porque lá era o seu lugar de trabalho, ele precisava se concentrar, não queria ninguém perturbando, incomodando enquanto ele estivesse lá embaixo, porque ali era um lugar de trabalho dele, então tinha coisas que não podiam ser mexidas. Bom, o Joseph, ele tinha planejado uma casinha dentro da sua casa, mas Elizabeth via aquilo como realmente era, o cativeiro. No início, ele simplesmente a manteve presa, acorrentada na cama, durante 9, 10 meses. Só depois, então, ele soltou a Elizabeth, né, das correntes ali e começou a estuprar a filha e foi uma sucessão aí de abusos. Bom, a fachada da casa dos Fritzl mostra que era uma residência grande, ao contrário aí dessas casinhas que ficam no meio do nada que a gente costuma ver, principalmente nesses casos norte-americanos. A casa deles não, ficava numa rua muito movimentada da cidade, tinha vizinhos do lado, tinha vizinhos atrás, então qualquer barulho dentro da casa daria para alguém ouvir. E a Elizabeth ali no porão, trancada, desesperada, ela batia nas paredes, ela gritava, porque ela sabia que tinha vizinhos. Ela chegou a arranhar o teto para pedir socorro, tanto que chegou até gastar as unhas, que acabou sangrando muito, escorrendo pelo braço. Foi um completo terror. Mas não adiantava, ninguém ouvia, ninguém podia ajudá-la. Não podemos esquecer que ele era engenheiro e ele fez um isolamento acústico em todo o porão antes dele colocar a Elizabeth ali. Então, pelo visto, quando ela ajudou ele a colocar a porta lá, já estava tudo pronto, ele só precisava da oportunidade e aconteceu. Por isso mesmo, com toda a sua família ali em cima, ninguém havia ou ouvia de jeito nenhum. Outra coisa, a luz do sol também não entrava naquele cômodo. E sem saber quanto tempo havia se passado desde que ela tinha sido colocada ali, a Elizabeth começou então a criar formas de fugir desse pesadelo da vida real. Ela muitas vezes fechava os olhos e fingia que estava viajando por lugares incríveis que ela queria muito conhecer.
E ela só abria quando via movimento na porta, quando seu pai vinha para te deixar alimentos e também para abusar dela. Na parte de cima da casa, a mãe, a Rosemary e os seus irmãos ficaram preocupados, claro, e novamente a polícia foi chamada para encontrar a Elizabeth e trazê-la de volta para casa. Um mês depois do desaparecimento da jovem, chega uma carta com selo e tudo na polícia de Amistad. E foi escrita de próprio punho pela Elizabeth. Então a correspondência contava que ela estava hospedada na casa de um amigo e que ela não queria voltar, pois estava cansada de viver ali com a família. E ela fez até uma ameaça: se qualquer familiar começasse a procurar por ela, ela sairia do país. Aí, com o mundo grande fora da Áustria, seria praticamente impossível alguém voltar a vê-la. A sua mãe, Rosemary, chegou a acreditar que a Elizabeth tinha fugido de casa para se juntar a uma seita. Só, gente, que a garota era muito tímida. Ela era retraída e para fazer parte de uma seita ou para criar, se fosse o caso, ela precisaria ser mais extrovertida para poder conviver com pessoas diferentes, e esse não era o caso dela. Bom, o tempo foi passando e, temendo que nunca mais ela ia ver a filha, ela reconheceu, que aquela era a letra dela, o jeito de escrever e tudo mais, então ela tirou a polícia do caso e tudo bem, a vida seguiu. E sempre que a família pensava em procurá-la, porque eles nunca desistiram de procurar, sempre que os irmãos ou a mãe ou alguém da família tinha aquele impulso de voltar a procurar por ela, misteriosamente chegava uma carta da Elizabeth dizendo que estava tudo bem, que ela estava feliz, e aquilo acalmava todo mundo momentaneamente. E é claro que a Elizabeth estava sendo forçada a escrever tudo isso pelo próprio pai, que não apenas ameaçava sua vida, como também dizia que ia matar, e se ela se recusasse a escrever, que ele ia fazer alguma coisa pior. O inferno da Elizabeth já era inimaginável, então não tem nem como prever como que ficaria, fora as ameaças que ele fazia para ela. Os anos se passaram. A Elizabeth engravidou várias vezes por conta dos abusos do pai. O primeiro bebê morreu no parto. Já na segunda gravidez, com 4 anos de cativeiro, ela teve uma menina que ela colocou o nome de Kerstin. 2 anos depois, nasceu um outro bebê, um menino chamado Stefan. As 2 crianças permaneceram no porão, recebendo ali as alimentações e água, durante a semana. E a Elizabeth foi tentando educá-los da maneira que era possível ali no porão. Nos próximos 24 anos, a Elizabeth ainda daria à luz a mais 5 crianças e permaneceu junto com ela a Kerstin e o Stefan. As outras crianças foram levadas para o andar de cima para morar com Rosemary e Joseph. Mas olha como que o Joseph levou as crianças para o andar de cima. Essas crianças apareceram na porta da casa dos Fritzl, mas não ao mesmo tempo, apareceram enquanto eram bebês, e cada um nos meses após o nascimento. Então, essas crianças apareciam e sempre vinha junto uma carta da Elizabeth dizendo que teve o filho ou a filha, mas que não queria cuidar deles e estava mandando ali então para a casa dos pais, tal. Então, eles foram colocados com poucos meses de vida na porta da casa do Joseph e da Rosemary, junto com cartas escritas por Elizabeth. Uma delas, em 1993, dizia assim: olha, o bebê tem 9 meses e vai ter uma vida melhor com seu avô e a sua avó do que comigo, eu não tenho condições de criar. E assim, então, eles achavam que era realmente, os irmãos dela e a mãe achavam que era ela que estava fazendo isso. E o Joseph, então, contou para a polícia que as crianças que estavam ali seriam adotadas por ele e pela esposa, já que a filha dizia ser a mãe, e a polícia não colocou assistente social no caso, porque as crianças eram muito parecidas com os supostos avós. Então, o Joseph, como tinha uma reputação muito respeitada, era conhecido na cidade, estava acima de qualquer suspeita, as autoridades viram o que ele pintou: um avô preocupado com os netos que foram abandonados à própria sorte pela mãe em frente à casa dos avós. O que ninguém sabia era que esses filhos eram dele com a Elizabeth, vítima de incesto, de estupro, e que não eram as únicas crianças que estavam ali. Ele fez tudo isso para despistar e parece que conseguiu. Elizabeth teve e criou 6 crianças naquele cativeiro do porão. Um dos motivos pelos quais essas 3 crianças foram retiradas de lá é porque não havia mais espaço para comportar aquela pequena família. E além disso, ficava cada vez mais difícil para o Joseph continuar com a sua rotina de abusos com as crianças ali embaixo observando. E quando a Elizabeth se
recusava manter relações com ele, ele fazia o terror. Ele desligava a energia do porão, deixava eles por dias ali sem energia, não entregava comida para ela e para as crianças. Era uma violência emocional e física que deixava Elizabeth encurralada, e ela acabava sendo obrigada a ceder para não deixar os filhos em maior sofrimento do que já estavam ali embaixo com ela. Em 1994, 10 anos após ter prendido a Elizabeth com os filhos deste incesto nascido e tudo mais, o Joseph resolveu fazer uma ampliação ali no espaço. Ele colocou mais uma televisão, levou um videocassete, colocou um rádio no porão, e nas horas livres ele ensinava as crianças a ler e escrever, como se aquela fosse a dinâmica familiar mais normal do mundo para ele. É doentio isso, é bizarro. Mais 10 anos depois, em 2004, Elizabeth completava 20 anos sem ver a luz do dia. Ela já não podia fugir nem por pensamento. Já tinha 3 crianças para olhar e tinha que protegê-las do próprio pai. Só dá para imaginar o quanto ela não deve ter lutado para que toda essa violência ficasse apenas com ela, apesar de toda a dor e frustração de ter perdido a juventude inteira naquele lugar, uma vida inteira de abusos e privações. Até que em 2008, a filha mais velha, que ainda morava no porão, a Kerstin, passou mal e desmaiou dentro do cativeiro. Isso foi no dia 19 de abril. A Elizabeth implorou a Joseph que a levasse para o hospital e ele chamou uma ambulância. Ela ajudou o homem, que já era um senhor de idade. Sim, os canalhas também envelhecem. Ela ajudou Joseph a levar a jovem desfalecida para a entrada da casa. Isso foi feito uma hora que não tinha ninguém em casa, então ele esperou até que não tivesse ninguém para poder subir com a Kerstin. E foi essa a primeira vez em 24 anos que a Elizabeth viu a luz do sol. E a Kerstin tinha 19 anos e nunca tinha visto a luz do sol. A Elizabeth foi ordenada a voltar para o cativeiro, onde permaneciam seus outros 2 filhos. O Joseph levou a menina até o hospital e avisou as autoridades que aquela menina tinha aparecido como sendo filha da fugitiva Elizabeth. Ele até mostrou uma carta que supostamente tinha chegado junto com a Kerstin, reafirmando que a Elizabeth não queria ser encontrada e que agora ela fazia parte de uma seita religiosa. Ele tinha uma fixação por cartas, né? Sempre que aparecia um dos filhos, tinha que aparecer com uma carta da Elizabeth junto. No hospital, quando a Kerstin acordou, ela foi interrogada e ela contou tudo que tinha vivido dentro do cativeiro e informou que lá ainda estava sua mãe e seus 2 irmãos. Como as respostas dela eram muito confusas, inconsistentes, ela não tinha um documento, gente, ela não tinha registro, legalmente ela não existia. Isso chamou a atenção dos médicos de uma forma muito... Eles ficaram extremamente assim... não é possível uma pessoa chegar aos 19 anos... sem um documento, sem nada, e contar uma história dessa. Quem que vive 19 anos embaixo, dentro de um porão, que nunca viu a luz do sol? E a menina chegou muito debilitada, ela estava muito mal, ela estava com deficiência de várias vitaminas. Os médicos chamaram a polícia, a Kerstin relatou tudo novamente para a polícia. Resolveram então reabrir o caso do desaparecimento da Elizabeth. O caso foi reaberto e quando essa nova carta que falava da seita chegou até as mãos dos policiais, eles começaram a desconfiar. Poxa, muitos anos depois ela já tinha escrito coisas que pareciam ter sido ditadas e eram muito estranhas. Não correspondia com a forma de falar de alguém que foge, de alguém que se junta a uma seita. Então estava tudo muito assim, estranho. E sem um mandado, eles não podiam entrar na casa do Joseph para confirmar tudo o que a Kerstin estava contando. E nem precisariam. Como o caso chamou a atenção e estava sendo televisionado, a Elizabeth estava acompanhando tudo pela TV lá do porão. Então ela viu que a imprensa, e eu me lembro desse caso, na época a imprensa fazendo um apelo, mostrou a menina, olha, se vocês sabem quem é a mãe, quem é a família dela, ela não tem registro, ela não tem documento nenhum, ela não fala nada com nada. Começou toda uma divulgação muito intensa. Então a Elizabeth implorou para o Joseph deixá-la ir até o hospital para que ela pudesse passar as informações que os médicos precisavam para salvar a sua filha. Ela jurou para ele que não ia contar nada para ninguém e insistiu muito, até que o Joseph a levou também no momento que não tinha ninguém em casa, para que ninguém a visse saindo de lá. Portanto, o Joseph disse para a esposa dele, para Rosemary, que 24 anos depois que a filha havia fugido de casa, ela simplesmente retornou.
Ou seja, em 26 de abril de 2008, a Elizabeth conseguiu sair do cativeiro. Ela, no hospital, foi imediatamente para ver a filha, né? Depois da filha medicada, estável, ela foi colocada numa sala isolada e foi questionada. Então ela contou à equipe do hospital a mesma história que a Kerstin contou. E com muito medo, muito retraída, não quis falar muita coisa. Os médicos começaram a forçar que a filha dela estava correndo risco de morte, então que ela precisava dar as informações e ela, com muito medo, não queria falar. Então a polícia foi acionada, a Elizabeth foi levada para uma sala e lá ela ficou sozinha com os policiais, isolada do Joseph e de toda a sua família. De início, a Elizabeth ficou, né, com medo de falar tudo, porque ela já havia sido, a primeira vez que ela fugiu, ela foi levada de volta para casa pelos policiais, então ela ficou com muito medo, e os policiais disseram que se ela não colaborasse, ela poderia ser acusada de maus tratos com a filha, que ela estava correndo risco de morte e estava bem debilitada, então que ela tinha que colaborar. Foi aonde, então, a Elizabeth resolveu contar tudo. Contou todos os horrores que ela passou, e dessa vez a residência dos Fritzl foi revistada. E, para assombro dos familiares e vizinhos, a verdade foi revelada. A Elizabeth, que estava desaparecida há quase 3 décadas, nunca tinha saído da própria casa. E tudo isso só aconteceu porque a Elizabeth teve garantias da polícia que ela e os filhos nunca mais iriam ver o Joseph, nunca mais iriam voltar para casa, que ela agora teria toda a proteção e tudo que ela e os filhos precisassem. Então dá até para entender mesmo essa reação. Ela tinha receio de ser encaminhada novamente para a casa dos pais, né? Então Elizabeth contou toda a sua história. Ela explicou como que o pai dela a aprisionou, como que, desde o começo, como que foi a questão da porta, o que o pai dela fazia com ela, que ele obrigava ela a assistir pornografia e depois abusava dela em seguida. Falou sobre os filhos, falou do bebê que ela teve que morreu, falou sobre as torturas psicológicas e físicas que ela sofreu durante todos estes anos. O Joseph, o pai monstro, foi levado para interrogatório e ele confessou em 28 de abril de 2008, que ele sequestrou a própria filha e a manteve em cárcere privado como escrava sexual e que do incesto nasceram 7 filhos, sendo que o primeiro deles morreu no parto. O Fritzl reconheceu ter abusado da Elizabeth mais de 3.000 vezes. Ele disse que tudo que ele fez, ele não sabia que estava fazendo mal para ela, ele achava que estava protegendo dela ter contato com pessoas que pudessem ser más companhias. E mesmo ele sabendo que o que ele estava fazendo, ela não gostava, às vezes podia machucá-la, ele não via como se estivesse fazendo mal a ela. Então ficou confirmado que as crianças que viviam com ele e com a esposa, com a Rosemary, não eram filhos da Elizabeth com um desconhecido. Na verdade, eram filhos do próprio avô. Isso foi provado através de exame de DNA. E para piorar ainda, ele disse que tudo que acontecia entre ele e a Elizabeth, naquele porão nojento, era consentido por ela. Sim, ele teve advogados para defendê-lo que disseram que a Elizabeth poderia ter saído de lá a hora que ela quisesse, porque a porta não ficava trancada. Ele demonstrou tecnicamente como que ele isolou acusticamente o porão e como que ele o ampliou sem que ninguém se desse conta. Ele comprovou que nem a esposa e nem qualquer um dos outros filhos tinham conhecimento do que acontecia no subsolo da casa, que eles nem sabiam da existência deste outro cômodo. Quem é mais novo aqui, que está acompanhando, não vai lembrar, mas a descoberta desse homem aí que mantinha a própria filha como escrava sexual no porão de casa chocou o mundo inteiro. Na ocasião, principalmente a população da Áustria ficou enfurecida, o mundo ficou enfurecido. E assim que recebeu a sentença de prisão perpétua por estupro, cárcere privado, incesto e assassinato por negligência do recém-nascido, o Joseph Fritzl ele foi separado dos outros presos porque estavam todos indignados com aquilo e poderiam tirar a vida dele. A mídia foi em peso atrás da mãe e dos irmãos da Elizabeth, porque no começo ninguém conseguia acreditar que tudo aquilo aconteceu e ninguém nunca ouviu nada. Mas logo as reportagens técnicas foram tomando as manchetes e a gente foi aí tendo ciência que realmente ele, como um monstro com a capacidade de um engenheiro eletricista, pôde tranquilamente construir um cativeiro à prova de som.
A família, claro, ficou devastada, destruída e muito impactada. A felicidade por rever a Elizabeth se misturou aí com a raiva por conhecer de fato o homem que eles chamavam de marido, de pai, e a culpa por tê-la tão perto e não saber de nada, a impotência do não ter percebido nada, a tristeza e o remorso pelos anos perdidos por ela, por tudo que ela foi privada de viver e o principal, o de viver um amor de verdade, de vivenciar a maternidade de maneira natural. Joseph Fritzl está detido na prisão de segurança máxima de Stein, a 30 quilômetros de Viena, na Áustria, e ele ainda diz coisas inacreditáveis. Hoje ele é reconhecido como pai de 13 filhos, aí está incluindo as vítimas que são filhos dele com a Elizabeth, e ele diz que se acha elegível a condicional para, abra aspas, cuidar da esposa que sempre foi fiel a mim, fecha aspas. A Rosemary foi oficialmente descartada como cúmplice do marido em 2011. Acredita-se, pelo histórico do Joseph, que ela também tenha sido abusada e aterrorizada pelo marido por todos esses anos. Em 2010, depois do desenrolar do caso, da descoberta de toda a verdade, o Joseph já tinha escrito 8 vezes para Rosemary, que nunca respondeu para ele. Ela também jamais foi visitá-lo, nem ela e nenhum dos seus 13 filhos e ninguém da família. Ele é vigiado de perto por 2 guardas e, como o julgamento que o condenou à prisão perpétua foi finalizado em 2009, ele poderia pedir a mudança de pena para liberdade condicional a partir de 2024, aos 89 anos de idade. Bom, aqui vale lembrar também que nas leis de cada país é possível que o criminoso peça audiência de condicional, mas isso não significa que ele vai ser solto. No caso do Joseph, os próprios advogados acreditam que ele jamais vai sair da cadeia, porque o crime dele foi hediondo demais. É inconcebível que ele viva em sociedade novamente. Ele enganou, gente, não só a própria família, mas toda a população de Amstead, que tinha ele ali numa boa conta, acreditava que ele era um homem de escrúpulos, de família, acima de qualquer suspeita. Outra coisa, a pessoa quando está em liberdade condicional precisa de um endereço fixo para confirmar que tem onde dormir, onde ficar, e absolutamente ninguém quer ele por perto. Ele perdeu contato com toda a família e amigos também. Ninguém quer saber dele, ninguém faz questão de vê-lo nunca mais. Quanto a Elizabeth e seus filhos, o caminho para a recuperação foi longo. Eles foram transferidos para uma unidade terapêutica em Amstead, onde puderam começar a sua recuperação. No entanto, os anos passados ali no porão cobraram o seu preço da família, tanto de forma mental quanto emocional. As 3 crianças que viviam ali no porão com a Elizabeth, eles nunca tinham tido contato com a luz natural. E após vidas inteiras na semi-escuridão, então eles tiveram que se acostumar à luz, som, ao espaço do novo ambiente. Uma das crianças, o Stefan, ele tinha 1,72 m e o teto do porão onde eles foram mantidos tinha 1,67 m. Então ele tinha que andar abaixado continuamente. Isso causou sérios problemas na sua caminhada, na sua postura. O impacto emocional da prisão também foi bastante severo e a família sempre enfrentando ali flashbacks, ataques de pânico, pesadelos, tudo isso como resultado das condições de confinamento e da atmosfera violenta. Bom, as informações que eu trago a seguir eu consegui em pesquisas que trazem atualização do caso. São informações recentes, diz o seguinte: após a alta do centro de tratamento, a Elizabeth e os seus filhos se mudaram para uma cidade que não é revelada. Eles têm a sua própria casa com segurança privada, inclusive monitorada por circuito fechado de TV. Eles receberam assistência terapêutica contínua e foi oferecido que eles trocassem a identidade, não trocaram de nome. As crianças, que hoje já adultos com idades entre 20 e 34 anos, dormem com portas permanentemente abertas, porque o trauma que eles pegaram o tempo que eles moraram no porão foi muito grande. De acordo com The Sun, Elizabeth tem hoje 58 anos e ela até encontrou um amor com o guarda-costa, que é 23 anos mais novo que ela. Ele mora na casa com a Elizabeth e os filhos e, segundo consta, tornou-se como o irmão mais velho para eles. Já o The Mirror, em 2011, diz que a cunhada do Joseph, que atende pelo nome de Christine, ela deu informações sobre a família, dizendo que eles estão bem, que a Elizabeth gosta de fazer compras. A Christine diz que é uma atividade que a Elizabeth gostava muito de fazer. E como ela foi privada durante
todo esse tempo no porão, então ela aproveita o máximo a oportunidade agora. Ela também aprendeu a dirigir um carro, passou no teste de direção e recebeu uma pensão alimentícia que equivale a uma indenização do governo austríaco, então que ela está financeiramente confortável. De acordo com a BBC, a família não tem contato com Joseph, que agora com 89 anos tem demência e provavelmente será transferida em breve para uma casa de repouso. E a Elizabeth e os seus filhos permanecem em contato com a Rosemary, que criou os filhos que moravam no andar de cima. A Elizabeth Fritzl, ela viveu uma provação horrível que muitos nem sequer conseguem imaginar. Agora, finalmente, ela pode ser livre, viver uma vida de escolhas, uma vida de amor, de segurança e liberdade. Sobre este acontecimento, documentários e filmes já foram feitos inspirados na história real da Elizabeth Fritzl. Um deles concorreu ao Oscar, que foi O Quarto de Jack, estrelado aí por Brie Larson. E recentemente o filme espanhol A Jaula, também disponível em streaming, registrou um recorde de audiência na categoria de horror. E o filme Garota no Porão, que retrata muito bem o pesadelo que a Elizabeth enfrentou. E todos os produtores disseram abertamente se tratar de uma releitura da história do terrível porão austríaco e do monstro de Amstetten, como ele é conhecido até hoje. Em 2011, segundo relatos da imprensa austríaca, o prefeito da cidade anunciou que a casa seria demolida por não conseguir atrair moradores. E depois foi decidido que a casa seria remodelada e transformada numa moradia com fim social, um conjunto habitacional para pessoas de baixa renda. O governo da Áustria pretende também encerrar e enterrar este episódio para sempre. Eles querem virar essa página. Eles providenciaram inclusive a destruição de alguns escritos que o Joseph Fritzl estava escrevendo na cadeia, pois ele tinha a intenção de escrever um livro sobre o crime. Bom, gente, esse é o caso de hoje. Se você achou interessante, deixa seu like, deixa um comentário para fortalecer meu trabalho e compartilha com mais pessoas. É nessa que eu vou e a gente se vê no próximo caso. Tchau!